Paz do Senhor, meus irmãos, vamos para mais uma pregação e hoje um pouco diferente, porque hoje eu não estou pregando em nenhuma igreja, mas hoje eu estou em casa, então estou gravando essa pregação especialmente para ti que está me assistindo aí, então fica até o final. O tema da nossa mensagem hoje é Jesus estendeu a mão. O texto base para a pregação é Lucas capítulo 5, a partir do versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Amém. Que Deus possa nos abençoar então nessa meditação desse texto bíblico. Então, a gente vê no versículo 12 que veio até Jesus um homem coberto de lepra. A lepra também atualmente ela é chamada de hanseníase, é uma doença de pele que ela vai se alastrando pelo corpo. E há alguns estágios da lepra que tomam até mesmo o rosto, a parte da sobrancelha fica mais grossa, o rosto acaba ficando até mesmo um pouco desfigurado, a pessoa fica irreconhecível, a parte das articulações aqui na pele fica bem grosso, então a pessoa fica com um pouco de dificuldade para dobrar, né? Tanto o braço como os joelhos. Então esse homem que chega até Jesus, a Bíblia diz que ele está coberto de lepra, então, com certeza, essa doença atingiu um nível, estava em um estágio em que tomou todo o seu corpo, então foi em uma proporção maior, e provavelmente ele estava assim nesse estado que eu mencionei aqui para os irmãos. Então ele estava com um pouco de dificuldade de se locomover, e com certeza a sua aparência estava muito diferente, estava completamente mudada. E esse homem, ele chega até Jesus coberto de lepra e ele se prostrou. Imagina, se, como eu falei, nas articulações ele estava com a pele, com a camada um pouco mais grossa e seca, no momento em que ele se prostra, ali com certeza pode ser que tenha aberto algumas feridas no seu joelho, mas mesmo assim aquele homem ali, ele se prostra diante do Senhor Jesus. E sabe, meus irmãos, todas as pessoas a maioria das pessoas, melhor dizendo, que chega até a casa de Deus, ou que procuram a Deus, que procuram a Cristo, normalmente, a maioria das pessoas, elas acabam chegando até Cristo, mas é por interesse. Muitas vezes a pessoa ela está doente, está com uma doença muito grave, algumas outras pessoas estão passando por um momento muito difícil na sua vida, algumas crises existenciais, pode ser até mesmo crise na área financeira. Algumas pessoas sentem aquele vazio no seu coração, algumas outras estão completamente desesperadas e querem um alívio, querem uma solução imediata para o seu problema. E Deus sabe que a maioria de nós chega até Ele querendo um certo alívio, querendo se livrar de um peso, querendo se livrar de uma carga, ou buscando uma cura, buscando um sentido para a vida. E a maioria de nós não chega então até o Senhor porque a gente ama ao Senhor ou porque a gente ama a Deus, até porque no primeiro momento a gente nem mesmo conhece a Deus e nem mesmo conhece o Senhor Jesus da maneira correta como a Bíblia fala que Ele é. Mas então a maioria de nós chega no Senhor querendo um alívio ou querendo uma solução imediata para algo, e Deus sabe disso.
e Deus é tão gracioso, e o Senhor Jesus Cristo é tão gracioso e tão bondoso que Ele não nos lança fora. Ele não nos humilha, Ele não nos lança em rosto, Ele não diz para nós por que tu esperou chegar até esse ponto, por que tu esperou chegar até esse momento, agora que tu não tem mais saída, tu vem até mim. Não. Quando a gente chega no Senhor, Ele não diz isso para nós. Deus não lança em rosto, por mais que a gente esteja ali sofrendo, Deus não lança em rosto, Deus não se mostra totalmente superior, Deus não vem com ar de superioridade falar conosco, mas pelo contrário, Ele demonstra o seu amor e a sua graça. A gente vê que aquele homem, ele se aproxima de Jesus e Jesus não foge dele, mas Jesus permanece ali no lugar e aquele homem, ele se prostra. Nenhum judeu se prostra diante de alguém ou diante de alguma imagem. Eles não se prostram, eles não se dobram, porque a sua fé, ela é única, ela é unidirecional, ela tem apenas um foco, que é Deus, o Deus de Israel, o Deus eterno, o Deus invisível, mas real. Se esse homem, ele se prostrou diante do Senhor Jesus, é porque ele reconheceu que Jesus não era qualquer um, que Jesus não era apenas um homem, não era apenas um mestre, que Jesus não era apenas um médico. Ele não reconhece Jesus apenas como um profeta, mas ele reconhece a divindade que havia em Jesus. Ele reconhece que Jesus de fato era Deus, que Jesus era filho de Deus, que Jesus era o Messias. Quando a gente olha para o livro de Esther, a gente vê que Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da versão bíblica, ele nem mesmo inclinava a sua cabeça diante de Amã, e Amã ficava furioso. Amã era um líder político daquela nação, todos se prostravam, se curvavam diante dele, mas Mardoqueu ou Mordecai, que era judeu, ele ficava sempre na sua posição, ele não se dobrava diante daquele homem. A gente vê no livro de Daniel que aqueles 3 jovens, mesmo diante de um risco de serem lançados em uma fornalha ardente, ainda assim eles não se curvaram diante de uma imagem. Por quê? Porque a fé deles era única, eles eram exclusivos de Deus. A fé deles tinha apenas um alvo, tinha apenas um foco, que era o Deus de Israel. E da mesma forma, esse homem, sendo judeu, ele também tinha essa mesma convicção, a sua fé era única. Então, quando ele se prostra diante do Senhor Jesus Cristo, ele reconheceu que Jesus de fato era Deus, que Jesus era Filho de Deus. E como falei, esse homem aqui, né, ele está tomado de lepra, e ele diz para o Senhor, ele suplica para Jesus, e ele diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Aí a Bíblia diz: e ele, estendendo a mão, tocou-lhe. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Quando esse homem ele se prostra diante de Jesus, como falei, pode ser que feridas tenham rompido os seus joelhos, mas esse homem, ele suportou a dor e ele ficou ali. E essa ferida aberta é o símbolo de quando a gente rasga o nosso orgulho no meio, quando a gente rasga a nossa presunção, a nossa autossuficiência, mas a gente se prostra diante de Cristo e a gente reconhece que nós precisamos dele, que nós precisamos do seu auxílio, que nós precisamos de Deus, que nós não somos a última bolacha do pacote, que nós não somos o último gole de água no deserto, o último pingo d'água no deserto, mas nós reconhecemos que nós precisamos e somos dependentes de Deus. A gente vê na palavra de Deus que tanto Jesus como os profetas e como os apóstolos, a pregação deles era forte. A pregação deles muitas vezes vinha de encontro e vinha confrontando os pecados do pecador, vinha confrontando o pecador obstinado. Quando uma pessoa se apresenta diante de Deus com as suas pálpebras elevadas, quando a pessoa se coloca diante de Deus em uma presunção, em uma soberba, a Bíblia mostra que Deus, a Bíblia diz que Deus,
ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. A Bíblia diz que aquele que se exalta, Deus abate, mas aquele que se humilha, Deus exalta. Então, enquanto o homem continua orgulhoso, enquanto o homem continua obstinado, como a Bíblia diz que alguns têm as suas pálpebras elevadas e são puros aos seus próprios olhos, mas ainda não foram lavados da sua imundícia, ou seja, ainda não foram lavados dos seus pecados, enquanto a pessoa permanece rebelde, permanece orgulhosa, a palavra de Deus vem confrontando. Mas agora, quando a pessoa se prostra, quando a pessoa reconhece os seus pecados, quando a pessoa se dobra, quando a pessoa reconhece que precisa de Deus, quando a pessoa reconhece a sua pequenez, quando a pessoa reconhece as suas limitações e também reconhece a grandeza de Deus diante de si, quando a pessoa reconhece, Deus não vem com uma palavra nos confrontando, mas Deus vem com a sua misericórdia e com a sua graça, porque não tem por que Deus pisar em uma pessoa que já está se humilhando. Deus não humilha aquele que já está humilhado, pelo contrário, Deus só humilha aquele que a si mesmo se exalta, aquele que está orgulhoso. Mas depois que nós nos prostramos, depois que nós reconhecemos os nossos pecados, depois que nós nos prostramos diante do Senhor, aí o Senhor não aponta o dedo para nós, aí a palavra não vem nos confrontar, mas pelo contrário, Jesus estende a mão para nós. Por quê? Porque Ele vê que nós estamos rendidos, Ele vê que o nosso coração é um coração contrito e quebrantado. Então, como o homem estava ali prostrado diante do Senhor, o Senhor não humilha ele, mas o Senhor estende a mão para ele. E é isso que o Senhor Jesus quer fazer conosco cada vez que nós cometemos um pecado, que nós não sejamos tardios em nos arrependermos, mas que rapidamente a gente possa chegar diante do trono de graça, que rapidamente a gente possa confessar o nosso pecado e abandoná-lo. A Bíblia diz que aquele que encobre o pecado não prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Esse homem estava rendido, estava ali prostrado, e Jesus estendeu a mão para ele. Porque aquele que a si mesmo se humilha, Deus exalta. Então Jesus foi lá a fim de erguer, a fim de levantar aquele homem. Quem sabe dar um ânimo para ele. Aquele homem estava completamente humilhado. E não apenas naquele dia, não apenas diante do Senhor, mas aquele homem estava em um estado de humilhação durante muito tempo, provavelmente durante anos. Porque a Bíblia diz que ele estava coberto de lepra, não era apenas uma mancha em um lugar isolado, mas aquele homem estava coberto de lepra, ou seja, a lepra tomou todo o seu corpo. E aquele homem ali num estado de humilhação, em um estado de vergonha, ele vê a mão do Senhor Jesus se estendendo para ele, para colocá-lo de pé. Isso com certeza surpreendeu ele. Por quê? Porque ninguém tocava em um leproso. Por quê? Porque a pessoa poderia ter o risco de ficar leprosa também, mas também a lei lá no Antigo Testamento diz que quando uma pessoa tinha um contato com um leproso, essa pessoa ela ficava impura até o final do dia. Então ela tinha que ir até a beira de um rio ou ir até o mar e lavar as suas vestes e se banhar e ficar até o final do dia lá. E só depois que o sol reclinasse é que a pessoa poderia voltar para casa. Então ninguém tocava num leproso porque ninguém queria ficar impuro e ninguém queria ficar o dia todo isolado na beira de um rio sem poder ter contato com as pessoas. Ninguém queria perder um dia de trabalho, um dia dos seus afazeres. Então ninguém ousava tocar num leproso, porque se tocasse no leproso, no mínimo ficaria isolada até o final do dia, mas poderia acontecer dela ser contagiada com a lepra. E se isso acontecesse, essa pessoa ela precisava ficar fora do convívio em sociedade. A lei dizia isso, que a pessoa assim que detectasse que tinha uma mancha, ela tinha que ir até o templo e o sacerdote iria examiná-la. E ela ia ficar 7 dias isolada. E depois desses 7 dias, o sacerdote iria voltar
iria ver se aquela mancha cresceu e poderia aquela pessoa ficar isolada mais 7 dias. Então, 14 dias fora de casa, 14 dias isolada. Nessa época de doença, de enfermidade, ao qual tem uma doença que se espalhou por todo o mundo, a gente tem um pouco mais de entendimento, um pouco mais de consciência do que é ficar isolado, fora do convívio em sociedade, fora do convívio familiar. Às vezes uma pessoa ficou doente durante essa época e quem sabe precisou ficar isolada num quarto, sem poder estar à mesa junto com o restante da família. Então a gente entende um pouco isso e a gente percebeu como é ruim ficar isolado, como é ruim ficar sem abraçar, como é ruim ficar sem ter o contato. Imagina que hoje nós ainda temos a tecnologia, podemos falar no celular, podemos fazer uma chamada de vídeo, mas naquela época não tinha isso. Então as pessoas ficavam fora do convívio. Então depois de passado 14 dias, se fosse constatado que era lepra, essa pessoa não poderia nem mesmo voltar para casa, mas essa pessoa tinha que sair da cidade. E enquanto ela estava saindo da cidade, ela precisava gritar dizendo: imundo, 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 eu sou imundo, para que ninguém chegasse perto dela e ficasse impura ou quem sabe fosse contagiada com a lepra. Então, durante muito tempo, ninguém ousava tocar nesse homem. Quem sabe esse homem tinha família e há muito tempo ele não via os seus familiares e ninguém tocava nele. Mas a Bíblia diz no versículo de número 13: e ele, estendendo a mão, tocou-lhe. E esse é Jesus. Quando ninguém estende a mão para nós, Jesus tem uma mão estendida para nós. A lepra era uma doença ao qual as pessoas naquela época pensavam que quando uma pessoa tinha lepra, essa pessoa ela estava debaixo de um castigo divino. Por quê? Porque essa pessoa precisava ficar isolada, então ela saía do convívio familiar e talvez ela nunca mais voltasse, então era algo muito grave. Então as pessoas pensavam que isso era um castigo divino, porque a gente vê lá no Antigo Testamento que quando a irmã de Moisés, Miriam, ela demonstrou, ela esboçou rebeldia contra Moisés, ela ficou leprosa e ela precisou ficar fora do arraial, precisou ficar fora do convívio em sociedade das pessoas ali. E a gente vê que um rei chamado Uzias, ele em um ato de rebeldia, ele quis fazer um ato que era somente um sacerdote, somente o sumo sacerdote fazia aquilo. Ele como rei e como sendo da tribo de Judá e não da tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes, ele quis fazer algo que não era lícito para ele fazer. E a gente vê a Bíblia dizendo que ele ficou com lepra na testa. E aquilo era uma sentença, era um castigo de Deus. Então, dado o exemplo de Miriam e dado o exemplo de Uzias, as pessoas pensavam que quem ficava leproso estava debaixo de um castigo divino. Mas nem sempre era assim. Porque a gente vê na Bíblia Sagrada o exemplo de Jó. Alguns dizem que a doença que Jó teve tinha a ver com lepra, era uma espécie de lepra, mas Jó não estava debaixo do castigo divino, era apenas uma provação de Deus. E a gente vê que no final Deus restaurou a sua saúde. Então nem sempre que uma pessoa está doente, aquilo é castigo divino, nem sempre é isso. Então, a maioria das pessoas, então, elas ao invés de estender a mão, elas apontavam o dedo e diziam: aquele lá é pecador, aquele lá é pecador. Então esse homem estava debaixo de uma humilhação diante da sua própria consciência e também a própria sociedade o condenava. Então todos apontavam o dedo, mas ninguém ousava estender a mão. E aqui está diante dele uma pessoa que lhe estendeu a mão e tocou nele, e esse é Jesus Cristo. Jesus estendeu a mão e tocou naquele homem. Se, quem sabe, tu tem pensado por esses dias, né? Eu cometi tantos erros na minha vida, eu cometi tantos pecados, os pecados que eu cometi são muito graves, não tem perdão, Deus não vai me perdoar, não pensa isso. Se tu já está reconhecendo o seu pecado, peça perdão para Deus, porque Deus é fiel e Deus é justo
E a Bíblia mostra no Salmo 51 que um coração contrito e quebrantado, Deus não resiste, Deus ama, é isso que Deus quer. Se nós confessarmos o nosso pecado, Deus está pronto para estender a mão e nos abraçar, assim como Jesus estendeu a mão para aquele homem ali. Então não se desespere, não se desespere, não deixe a sua consciência acusá-lo de forma que ela diga para ti que não há mais perdão. Deus, ele é gracioso, Deus é misericordioso. Tem um salmo que diz, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse salmo fala em todos os versos dizendo, a sua misericórdia dura para sempre. Então saiba que Jesus está com a mão estendida para ti e ele toca em ti, ele não tem nojo, mas ele toca em ti, estende a mão para te levantar, para que tu possa viver essa vida de pé. A Bíblia diz que alguns se prostram e caem, mas nós somos daqueles que se levantam e permanecem em pé. E se caso nós cairmos, vamos cair de joelhos aos pés de Cristo, aos pés da cruz. Jesus estendeu a mão e Jesus tocou nele. Jesus não ficou com medo de ficar impuro, mas Jesus tocou nele. E a Bíblia diz, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. No mesmo instante que Jesus tocou nele, ao invés de Jesus ficar impuro, de Jesus ficar leproso, foi o homem que foi purificado. Foi o leproso que foi purificado. E aquela lepra começou a sumir, começou a desaparecer do seu corpo. Olha que coisa maravilhosa. Que maior era o que estava na vida de Jesus do que o que estava na vida do leproso. Maior é a santidade de Deus, maior é a pureza de Deus, maior é a graça de Deus do que a sujeira do nosso pecado. Deus é poderoso para nos purificar quando estamos arrependidos. E a gente vê aqui também uma coisa que assim deve ser o contato do cristão com o mundo e com as outras pessoas que ainda não professam a fé no Senhor Jesus Cristo. Que quando nós estivermos no convívio com as pessoas, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa família, o momento que nós estivermos em convívio, em contato com essas pessoas, que aquilo que está na nossa vida possa passar para elas e não o que está nelas passar para nós. Ou seja, 1 João 4,4 diz, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, o que tem que ser transmitido para as pessoas é fé, é fidelidade, é santidade, e não nós nos contaminarmos com a concupiscência e com o pecado, com a cobiça que há na vida dos outros. Então, a gente tem que perseverar, maior tem que ser o efeito da nossa comunhão com Deus, maior tem que ser a nossa santidade, maior tem que ser a nossa fé e que nós sejamos a influência para os outros e não os outros nos influenciar com aquilo que é sujo. Então, que fique essa dica, se fortaleça tanto, mas tanto na presença de Deus, em oração, meditando na palavra de Deus, em uma vida de jejum, se fortaleça tanto na tua comunhão com o Senhor, que quando tu chegar diante das pessoas, aquilo que está na tua vida vai respingar nelas. Aquilo que está na tua vida, que é a pureza, que é a santidade, que é a fidelidade, que é a fé, que isso possa ser transmitido para a vida das pessoas e que tu possa dar dessas águas vivas para que essas pessoas possam beber dessa água e possam ter a mesma fé que nós. Então Jesus tocou no leproso e Jesus não ficou leproso, mas foi o leproso que foi purificado. E aquele leproso então foi purificado e o versículo 14 diz, ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Imagina, meus irmãos, quando a gente conta algo que Jesus fez na nossa vida, quando a gente conta uma cura que Jesus fez na nossa vida, quando a gente conta isso é um testemunho.
Mas aqui Jesus disse, não conta para ninguém, mas faz o que está escrito na lei. Opera o sacrifício que está escrito na lei para que sirva de testemunho. Então a gente vê aqui que o testemunho não é somente o testemunho que a gente conta, mas o principal testemunho é o testemunho que a gente vive, ou seja, o maior testemunho que existe é a nossa fidelidade, a nossa obediência a Deus. A Bíblia diz que quando um obreiro fosse ser separado, fosse ser ungido, Paulo recomenda a Timóteo que fosse alguém que tivesse um bom testemunho dos de fora, ou seja, alguém que fosse fiel, alguém que fosse temente a Deus, alguém ao qual as pessoas de fora reconhecessem Jesus na sua vida. E então é assim, o maior testemunho é o nosso exemplo e não apenas as nossas palavras. A gente vê que é extremamente importante nós testemunharmos, nós falarmos de Cristo. Mas mais importante ainda é nós sermos fiéis, porque as pessoas só darão valor ao testemunho que a gente conta quando o testemunho que a gente vive é bom, quando a gente tem um testemunho de fidelidade, quando a gente tem um testemunho de obediência, de santidade diante do Senhor. E a Bíblia diz aqui então que ele deveria oferecer pela purificação dele o sacrifício que Moisés determinou. E que sacrifício é esse? Lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz que quando uma pessoa ela fosse curada da lepra, parte desse sacrifício era o seguinte: a pessoa tinha que levar 2 aves até o templo, 2 aves. Uma das aves ela seria amarrada em um galho e a outra ave ela seria morta e o sangue dela seria jogado dentro de um vaso. Aí o sacerdote pegaria uma planta, molharia naquele sangue e lançaria aquele sangue na ave que estava amarrada no galho de árvore. E depois que aquela ave que estava amarrada recebesse do sangue da outra ave que morreu, o sacerdote então iria desatar o laço, iria soltar aquela ave e aquela ave iria voar. Ficaria livre para voar. E esse sacrifício a gente vê como um símbolo do sacrifício de Jesus por nós, porque a gente vê que o galho representa a cruz, a gente vê que o laço ao qual a ave presa, estava amarrada representa o pecado, e aquele sangue que seria lançado naquela ave que estava presa representa o sangue de Jesus, e a ave que morreu representa o sacrifício de Jesus. Então, é como se Jesus estivesse falando para aquele leproso: eu estou te purificando agora da lepra, estou te purificando agora por fora da lepra, mas futuramente, daqui a algum tempo, eu vou morrer na cruz e o meu sangue vai te purificar de todo pecado. Agora eu estou te libertando da doença, mas futuramente eu vou te libertar do domínio do pecado. E é isso que Jesus quer dizer para nós hoje, que ele morreu por nós e o sangue dele nos purifica de todo pecado. Então não fique se culpando se tu já confessou. O sangue do Senhor já te purificou de todo pecado. E o sangue do Senhor ainda tem efeito sobre a vida de um pecador arrependido. E a morte de Cristo desata todo laço, desata todo nó. A morte de Cristo nos liberta do domínio do pecado. Então nenhum pecado mais pode te dominar. Mas te fortaleça em Cristo, te fortaleça na fé, para que tu possa vencer a tentação, para que tu não tropece mais na mesma pedra, porque se tu está em Cristo, nova criatura tu é, eis que tudo se fez novo. Agora tu é livre do domínio do pecado, agora tu é livre, agora tu pode voar na presença de Deus. Então não fique mais preso no pecado, mas receba Cristo na sua vida, creia no sacrifício de Jesus, creia que ele morreu por ti, o Filho de Deus morreu por ti na cruz do Calvário, para te libertar desse pecado, para te purificar de toda lepra, te purificar de todo pecado, para que tu possa viver livre na presença de Deus, de glória em glória, para que tu possa viver de forma agradável a Deus. Então creia no Senhor Jesus Cristo. Creia nele,
porque é muito amor. Jesus, além de estender a mão e tocar naquele leproso, Jesus ainda mostrou que futuramente Jesus morreria por ele. Jesus, além de estender a mão para nós hoje e nos colocar de pé, para que a gente possa viver nessa jornada, no caminho da salvação, Jesus ainda de tempo em tempo nos traz a memória através do Espírito Santo. Eu morri por ti. Eu morri por ti. Lá na cruz eu te amei. A Bíblia fala que Deus prova o seu amor por nós em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Jesus morreu por nós não é depois da nossa conversão. Jesus morreu por nós há quase 2000 anos atrás. Mas ele já sabia que nesse dia tu estaria ouvindo essa mensagem. Então, em nome de Jesus Cristo, que o sangue do Senhor possa te purificar de todo o pecado. Receba desse amor que excede todo o entendimento e creia nessa obra, que é a maior obra que já aconteceu nessa terra, que é o sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário por amor a ti. E a gente vê que mais no versículo 15, a Bíblia diz: porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Olha que coisa interessante. As pessoas, as multidões, grandes multidões afluíam até Jesus para ouvirem e serem curadas. Vê que as pessoas agora, elas não iam somente para ser curadas, mas tinham pessoas que nem doentes estavam, nem enfermas estavam fisicamente, mas elas iam até Cristo porque queriam ouvi-lo. E aquelas pessoas que já tinham sido curadas, muitas delas continuavam seguindo Jesus para ouvir a palavra, para ouvir do seu ensinamento. E aí entra aquilo que falei lá no começo da mensagem. Muitas vezes no começo da nossa jornada de fé, a gente chega na igreja a primeira vez, ou a gente recorre até um cristão, vai até um cristão querendo ouvir uma palavra. Muitas vezes a gente vai até Deus primeiramente por interesse, por algum interesse. Mas depois que Deus opera a cura na nossa vida, depois que Jesus nos cura, a gente precisa segui-lo, não mais pelo que ele pode fazer apenas, não porque eu quero o próximo milagre, porque eu quero a próxima bênção, mas à medida que a gente vai caminhando, a gente precisa aprender a amá-lo. A gente precisa aprender a amar a Deus, a amar o Filho de Deus. Porque o que vai nos sustentar até o final vai ser o amor. O que nos sustenta não é o interesse, porque vai chegar uma hora que Deus não vai fazer aquilo que tu quer. Vai chegar uma hora que Deus não vai dar aquilo que tu quer, porque já chegou o momento de tu seguir a Ele não por interesse, mas por amá-lo, por amar a Deus. Então, à medida que a gente vai caminhando, a gente precisa amadurecer. A nossa intenção não deve ser mais receber bênçãos. Não que a gente não vá receber, mas o que vai nos manter ali no caminho não deve ser o interesse por receber bênçãos, mas deve ser o interesse de estar na presença de Deus, de amar a Deus, porque a gente quer Cristo, porque a gente quer Jesus, porque a gente quer beber dessas águas vivas, porque a gente quer continuar aprendendo com o nosso Mestre. Então, mesmo depois que a cura já aconteceu na tua vida, continue indo na casa de Deus, vá até a casa de Deus, continue caminhando na presença do Senhor. Então as multidões iam até ele para ouvirem, para serem curadas. A Bíblia diz: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. A gente não pode ter a fé perigosa. Muitas pessoas têm uma fé perigosa. E o que é a fé perigosa? É a fé que funciona somente para receber bênção, que funciona somente para receber as coisas. A gente não pode ter fé somente para receber. A gente precisa ter fé para aprender, para obedecer e para seguir a Cristo. A gente vê que em outro momento Jesus cura 10 leprosos. E a Bíblia diz que somente um volta para seguir Jesus, os outros 9 não. Por quê? Porque os outros 9 tinham fé somente para receber, mas não tinham fé
para seguir Jesus. E isso é muito perigoso, porque se a gente tem a fé somente para receber as bênçãos, mas a gente não tem fé para aprender, para obedecer, para continuar caminhando com Jesus, vai chegar no final que quem sabe a gente já foi curado. No dia do juízo a gente vai estar com o corpo curado, mas se a gente não seguiu Jesus até o final, a gente vai ser condenado. Então não tenha essa fé, que é uma fé que funciona só para receber milagre e receber bênção. Não tenha essa fé interesseira, mas tenha a fé de seguir ao Senhor, de aprender com o Mestre, de obedecer ao Senhor. Tenha essa fé de permanecer em Cristo, porque é essa fé que salva, é essa fé que vai fazer com que tu esteja ao lado do Senhor lá no dia do julgamento do Senhor. Ele vai falar para ti: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, vinde benditos do meu Pai. É essa a bênção. Então tenha a fé que permanece e não apenas a fé que quer receber bênçãos. E aí a Bíblia diz ali, como eu li, né? Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Imagina que multidões buscavam Jesus, multidões procuravam ele, mas ele procurava ir para lugares solitários, ou seja, procurava lugares desertos, para que ali ele pudesse orar, ter o seu momento de comunhão com o Pai. E isso nos ensina muito, irmãos, ensina muito que por mais que o nosso servir a Deus, o nosso ministério cresça e tenha um alcance tremendo de cada vez mais alcançar mais pessoas, quem sabe Deus faz com que a gente se torne conhecido e famoso, como a gente fala, né? A gente não pode se descuidar, a gente precisa ter o nosso momento com Deus, a sós com Deus. A gente não pode abrir mão do nosso devocional. A gente não pode deixar que as muitas tarefas roubem a nossa boa parte, que é estar aos pés de Jesus e aprender com Ele, lendo a palavra de Deus e orar a Deus. Então a gente não pode abrir mão do nosso momento devocional. Eu já ouvi testemunhos de muitos irmãos que têm uma agenda cheia de pregar aqui, pregar lá e pregar lá e pregar lá e pregar lá. E ouvi de muitos que é muito difícil, quando tu tem agenda cheia, tu conseguir ter um tempo de te separar e orar e ler a palavra de Deus. Imagina, e eu creio que, infelizmente, esse tem sido o motivo da queda de muitas pessoas no Evangelho. Pessoas que tinham um ministério reconhecido diante de todo o nosso país, ou quem sabe até no mundo, e acabaram tombando no campo de batalha. Foi porque, quem sabe, se descuidaram de ter o seu momento a sós com Deus. Então, meus irmãos, quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, isso engloba a gente separar um tempo para Deus, separar um tempo para ler Bíblia, para orar, para estar ali com Deus. A gente precisa disso, isso é crucial para nós. A Bíblia diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é extremamente importante para a nossa sobrevivência na fé a gente ler Bíblia, a gente orar, a gente ficar um tempo com Deus. Então faça isso. Crie o seu momento, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas separe um tempo para Deus, para ficar ali com o Senhor. Separe um tempo para ler a Bíblia e para orar. Separe esse tempo. Porque se a gente não está conseguindo fazer isso, a gente não está amando a Deus acima de todas as coisas. Se a gente tem tempo para ver filmes, para ver série, e eu não estou dizendo que isso é pecado, dependendo do filme, né? E dependendo da série. Mas se é algo saudável, não é pecado. Mas se a gente tem tempo para isso e tem tempo para rede social, tem tempo para família, tem tempo para trabalhar, para estudar, a gente precisa separar um tempo para ficar com Deus, porque é isso que vai nos ajudar a permanecer firmes até o final da nossa jornada nessa terra. Aí a gente vai poder falar como o apóstolo Paulo disse: completei a carreira, guardei a fé.
Então, meus irmãos, vamos ter esse exemplo de Jesus, de nos retirarmos e ficarmos um certo momento, ter o nosso momento com Deus. Deixa eu orar pela tua vida agora. Pai eterno, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro e eu peço a Ti, Pai amado, abençoa, Senhor, a vida dessa pessoa que ouviu essa mensagem até aqui. Abençoe aquelas também que pegaram só uma parte da mensagem, Pai, mas abençoe suas vidas, Pai. Nos ajuda, Senhor, a tirarmos um momento para ficar a sós contigo, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se sacrificou, o Senhor Jesus se sacrificou na cruz do Calvário e hoje o Senhor nos lava, nos purifica e nos liberta de todo pecado. Obrigado por esse amor inexplicável. Obrigado por nos dar uma nova chance. Obrigado por nos dar, Senhor, essa viva esperança. Obrigado, Senhor, por nos dar essa esperança de em Ti encontrarmos perdão, de em Ti encontrarmos graça, misericórdia, Pai. Muito obrigado, Senhor. Então fica conosco, Pai. Nos ajuda, Senhor, a vivermos de modo fiel e agradável a Ti, Senhor. Abençoa poderosamente todas as pessoas que estão recebendo essa mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, um grande abraço. Até a próxima pregação. Deus abençoe a tua vida.